Olá, pessoal. Eu sou Carol Viegas, responsável por marketing aqui na TopTio e serei a condutora do bate-papo dos diálogos que desafiam. O nosso intuito é te desafiar, mas também te afiar para o dia a dia. Hoje nós estamos aqui para mais uma conversa e sempre com o intuito de abordarmos experiências, perspectivas e principalmente as opiniões do que ainda precisamos aprimorar para garantirmos que os ambientes organizacionais continuem preservando e colocando as organizações no lugar que elas querem estar. A gente sabe que, além de preservar a cultura, é preciso manter o alinhamento daqueles que estão engajados no mesmo propósito, sem perder de vista as expectativas e as estratégias que impulsionarão os negócios. E para isso nós trouxemos duas lideranças de peso. Vladimir Galto é executivo com trajetória consolidada em empresas de capital aberto e grande porte, como a Gerdau, sponsor de programas de liderança, atua como mentor e conselheiro em startups e grandes organizações, possui expertise em inovação, transformação digital e renovação cultural. Desenvolveu um método de mentoria baseado em 8 pilares para o sucesso profissional, aborda temas como liderança inspiradora, gestão humanizada, cultura organizacional, ESG e estratégia. Seja muito bem-vindo. E junto conosco nós temos também o José Renato, executivo com ampla experiência em gestão estratégica, com formação acadêmica internacional e passagens por INSEAD, Harvard, MIT e Duke. Atuou em cargos de liderança em empresas como CTG Brasil, Grupo Tigre, Novelis, América do Sul e Eletrobras. Também é conselheiro em diversas instituições e cofundador da Ting Ting Capital. Apaixonado por aprendizado contínuo, liderança e esportes, valoriza o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Sejam muito bem-vindos e agora eu os convido para que se apresentem nas palavras de vocês e comece com Vladimir. Tá bom, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vladimir. Como ela comentou, eu sou um executivo de carreira, né? Exerci várias funções dentro do Grupo Gerdau e atuando como logística, suprimentos, marketing, vendas. Fui CEO de diversas operações de negócio da Gerdau. Atualmente eu sou CEO da DreamTech, que é uma empresa de nanotecnologia focada na produção de grafeno, uma parceria entre duas empresas, uma brasileira e uma chinesa também. Que legal! Zé, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Um prazer estar aqui com você, com o Vladimir. Embora a gente já tenha uma história inclusive de empresas que a gente trabalhou que cooperaram muito, né? É a primeira vez que a gente vai estar junto aqui, então prazer estar com você aqui também hoje. Eu sou Zé Renato, executivo, conselheiro, investidor de startups também. E agora numa trajetória, né, e num movimento de fazer, além de trabalhar na área de investimentos em pequenas empresas e também em startups, de atuar como advisor também para alguns fundos de investimento e para alguns bancos também. Legal. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito animado para o bate-papo de hoje. E já quero começar, né? A gente falou um pouquinho na abertura sobre falarmos de cultura organizacional. E a gente está vivendo um momento bem peculiar, onde as principais empresas de tecnologia estão alinhadas a um governo mais conservador. E eles já anunciaram publicamente algumas medidas mais conservadoras. Algumas mudanças que vão afetar principalmente as políticas de ESG e flexibilidade, né? A gente sabe que esse tipo de mudança acaba impactando não só a cultura da empresa, isso também se estende e tende a influenciar outras organizações. Pensando que as empresas que estão hoje no Vale do Silício acabam tendo uma influência e sendo referência para outras organizações, como que vocês sentem os efeitos dessas mudanças aqui no Brasil? E como lidar com o efeito desse tipo de realinhamento que pode trazer um clima diferente para a cultura das organizações? Quer começar? Pode ser. Bom, é uma ótima pergunta. Primeiro, cultura é um tema extremamente relevante para as empresas, né? Não tem um CEO hoje, eu diria que de empresa relevante, que não tem o tema cultura em cima da sua mesa como um tema a ser tratado, eu diria que diariamente, né? Cada empresa tem a sua cultura própria, né? A sua forma de trabalhar, o seu jeito de trabalhar, os seus valores e seus credos, né? E sempre, né? A cultura, a empresa tem a cultura própria, mas a cultura ela também se renova
ela avança, né? Eu acho que a atenção, o ponto importante aqui é você olhar para dentro de casa, cuidar dos seus valores e olhar para fora e dizer o que faz sentido, né? O que faz sentido trazer para dentro da nossa cultura, renovar a cultura, né? Então tem que ter muito cuidado, assim, o que agrega de fato, né, para o teu negócio, para a sua estratégia de negócios, né? E trazer aquilo que é bom, né? Aquilo que alavanca os seus negócios e que pode trazer uma renovação da tua cultura, né? Cuidar com os modismos, né? Tem muito modismo, né? Então, cuidar com o vamos lá, né? Que está todo mundo fazendo assim. Então, você tem que ter... Cultura é um tema muito sério, né? Então, você tem que realmente comparar aquilo que alavanca para o teu negócio e aquilo que pode trazer, agregar alguma coisa, né? Eu acho que outra coisa importante também, a cultura tem que ser falada, ela tem que ser comunicada dentro de casa, né? Então, todo colaborador, seja ele mais antigo ou novo ou que está chegando, a cultura, os valores, os credos da empresa, eles têm que ser comunicados e entendidos em todos os níveis da empresa. Perfeito. Acho que para complementar um pouquinho, né, o que o Vladimir falou, e vou partir um pouco do começo da tua pergunta, né? Você começou desenhando um cenário que começou a mudar em função de mudanças políticas no ambiente externo, e isso vem afetando algumas decisões dentro de algumas empresas, e como você disse, elas são referência muitas vezes na gestão e acabam levando, né, através de comunicação em massa, essas práticas para que todas as outras empresas apliquem ou não, enfim. Boa parte das conversas que eu tenho tido, inclusive como mentor, né, na própria Top2U, com executivos sobre esse tema, eu dou essa provocada, assim, de olha, esse caminho é um caminho super importante de você fazer mentalmente no seu negócio. O que está acontecendo no ambiente externo? O que está acontecendo do ponto de vista, né, se você está numa empresa regulada, eu vim de um setor, né, de energia onde é muito regulado. Do ponto de vista regulatório, como é que você se adapta àquilo? Do ponto de vista político, social, tecnológico, ambiental, econômico, como é que o teu negócio vai se adaptar à necessidade que você precisa para atingir os seus objetivos estratégicos. Se isso significa aderir a determinadas políticas públicas que estão sendo feitas, ótimo, vai lá e faça porque faz sentido para o seu negócio. Se não fizer sentido, né, para a sua estratégia, para aquilo que você quer atingir, é melhor não. E aí os casos práticos que eu tenho discutido, boa parte das empresas estão descobrindo que manter um ambiente mais saudável, manter um ambiente onde as pessoas queiram ir, inclusive, né, fisicamente para o trabalho, é muito melhor para os negócios hoje do que tentar simplesmente seguir o que está sendo feito por outras empresas, né? Eu participo de muitos grupos também, né, de recursos humanos, de executivos e de conselheiros, onde esse tema vem sendo também muito debatido, muito discutido, e sempre numa perspectiva de vamos ver o que todo mundo está fazendo para ver como é que a gente se adequa a isso. Quando a gente fala de gente, acho que além dessa perspectiva, né, que o Vladimir deu da cultura ser muito importante de dentro para fora, tem uma necessidade também da empresa olhar para o que está acontecendo no ambiente competitivo, porque não deixa de ser um ambiente competitivo, a gente compete por pessoas, né, no mercado. Como é que você faz para tornar a sua marca, a sua empresa, o seu negócio, e portanto, né, um dos mecanismos que você tem para isso é a sua cultura, mais atraente para que as pessoas queiram vir, né? Toda vez que me perguntam quais são as melhores práticas que eu já fiz de retenção, a melhor delas é você ter um monte de gente lá fora querendo vir trabalhar dentro, para quem está dentro não queira sair. Exato. Né? Então, acho que essa adequação é importante, mas de forma crítica, né? Fazer isso de forma crítica sem simplesmente seguir o que está sendo feito pela maioria ou pelas empresas que você falou que são referências, né? Legal, eu gostei muito das respostas de vocês e vou aproveitar o gancho que o Zé trouxe agora no final, falando que a melhor forma de reter é fazer com que quem tá fora deseje estar dentro. E a gente sabe que boa parte da motivação das pessoas hoje acaba sendo as pessoas que trabalham junto com elas. Existem diversos estudos que comprovam que se você tem um melhor amigo no trabalho, você produz mais e melhor. Existem alguns estudos que mostram, né, que houve um crescimento de doenças como o burnout no período de pandemia por questões de pressão e de climas que são criados ali dentro da organização. E essa segunda pergunta, eu queria trazer justamente um dado da própria OMS, que vem mostrando um crescimento desde 2019 de burnout, por exemplo.
E isso se acentua quando você tem uma liderança que não inspira, muito pelo contrário, ela pressiona. E aí, queria ouvir, na perspectiva de vocês, quais são as estratégias que podem ser adotadas para que os ambientes sejam, de fato, mais amenos, sejam mais amistosos, sejam aqueles que as pessoas desejam estar. Legal, bacana. Vou começar essa aqui, depois eu te passo a bola. A gente, quando olha um pouco para esse tema, né, ele se tornou de fato muito sério, e até como você deu os dados aí do OMS, nesses últimos 7, 8 anos. Né? Tão sério que a partir desse ano virou parte de uma norma regulamentadora, né, NR1, em que as empresas vão ter que cumprir, né, uma série de requisitos em relação à saúde mental, porque de fato se tornou uma questão prioritária dentro das empresas. As empresas que já vinham acompanhando isso, né, que já estavam acompanhando esses sintomas, né, e acompanhando como é que as suas pessoas estavam adoecendo, já colocaram em prática, acho que boa parte delas, bons programas de suporte e apoio no momento em que a pessoa já está doente, né, que é importante também esse primeiro suporte. Do ponto de vista preventivo, tem uma série de alternativas, né, e de práticas que podem ser feitas. Mas nada é mais impactante, como você citou, do que o papel da liderança. Então, programas de formação dos líderes, né, programas de educação dos líderes, precisam levar em conta esse impacto que o líder causa na sua própria equipe. Né? Pressão por resultado sempre vai existir. Em qualquer negócio, em qualquer empresa, né? Aqui no nosso podcast tem pressão por resultado, né? Isso é normal, isso não tem nada de errado nisso, né? Quando isso vira um problema, se torna um problema, é a forma como ela é feita, né? Discutir metas, definir metas, pactuar metas, né, entre líder e liderado, é um trabalho absolutamente comum, normal e necessário em qualquer empresa. A partir daí, tratar as pessoas como adultos e responsáveis. Se as pessoas sabem quais são suas metas, seus objetivos, estão pactuadas, se elas atingirem, elas vão ter os resultados também pessoais que elas querem, se elas não atingirem, não vão ter. O papel do líder aí no final passa a ser um papel de dar suporte, ferramenta, recurso, dinheiro, acesso para que as pessoas consigam realizar as suas metas. E ele passa então a ter exercer um tipo de liderança que a gente chama de liderança educadora, né, ou de líder coach, em que o papel dele é fazer o time dar resultado, né, e não só cobrar o resultado ou pressionar para que o resultado aconteça, ou de forma, né, que seja desproporcional ao investimento, aos recursos e ao que é dado para as pessoas para que elas possam atingir seus resultados. Né? Então, acho que esse equilíbrio é fundamental. Onde eu vejo o problema é quando isso não é pactuado bem, né? Onde essa discussão não acontece, né? Onde as metas vêm só top-down e não tem espaço para que as pessoas possam dizer como elas vão atingir as suas metas, ou se elas sabem ou não sabem atingir, né, as suas metas e seus resultados. Sou um baita fã de metas, desdobramento de metas e de estabelecimento de resultados que sejam inclusive desafiadores, mas de forma que seja pactuado, discutido, para que as pessoas possam também levantar a mão e dizer assim, olha, eu não sei atingir essa meta, preciso da sua ajuda. E esse é o papel do líder, né? É garantir que o resultado vai ser atingido, mas porque as pessoas têm os recursos necessários para isso. Né? Legal. Vladimir? Não, muito bom. Eu concordo também que o papel da liderança ele é fundamental. Então, a gente que faz mentoria e conversa com muitas empresas, líderes e culturas diferentes, a gente vê como o papel da liderança ele é decisivo na questão do meio ambiente, na questão do ambiente, do clima organizacional, nessa questão de identificar, né, se o clima está tóxico ou não está. E eu acredito muito, e eu vejo uma tendência muito grande das empresas de investirem na questão da liderança inspiradora, né? O líder que de fato sabe gerar uma relação de confiança, né? Sabe entender as necessidades das pessoas, sabe compartilhar propósito, porque tem que ter propósito, né? Ele tem que compartilhar o propósito com a área, os objetivos, o propósito da empresa, né? E
eu acredito muito que um ambiente onde a pessoa ela sabe a contribuição dela, onde ela é reconhecida, né? Então, aí vem uma questão de meritocracia também, onde ela é desafiada e ela se sente bem, ela se sente feliz no ambiente de trabalho, ela produz muito mais e todo mundo, né? Todo mundo sai vencedor, né? Então, eu só acredito em alta performance quando o time realmente está motivado, existe abertura, né? Os objetivos são conhecidos. Então, quem faz isso, né? É o líder, né? O líder que realmente dá essas condições para que a empresa realmente e as pessoas que estão ali elas se sintam felizes, desafiadas, né? E isso é válido. Hoje tem uma discussão muito grande com relação às gerações, né? A geração Z, a geração, os mais, né? Então, o que a gente percebe é que todo mundo, na verdade, quer ser feliz, né? Exato. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer entregar, que todo mundo quer realizar algo, né? Todo mundo quer um desafio e quer ser reconhecido por esse desafio. Então, eu acho que esse é um papel muito grande da liderança e eu acho que o papel também da pessoa que está na área de pessoas, né? De identificar o clima, identificar as lideranças, porque não existe a corporação perfeita, não existe a organização perfeita. Você vai ter líderes que são mais inspiradores, que estão nessa linha, mas você vai ter lideranças também que não estão nessa linha, né? E geralmente nessas áreas onde o líder é mais comando e controle, mais fechado, geralmente nessas áreas onde surgem mais os problemas, né, de estresse, de doenças e problemas de saúde mental. Cabe, vamos dizer assim, ao RH e à gestão, né, a grande liderança da empresa, identificar isso, né? Eu conheço empresas que estão dentro da pesquisa de clima, né, estão colocando questões com relação à liderança, inclusive medindo, né, o Net Promoter Score, o NPS da liderança. E eu lembro muito bem de uma dessas empresas, né, que uma pergunta assim, você indicaria seu líder para outro trabalhar aqui, né? E claramente, essas pesquisas evidentemente a pessoa não precisa se identificar, né, porque senão seria um problema, né? Mas eu vejo claramente, nesse caso, lideranças que têm um NPS muito baixo. E quando você vai ver aquele líder, realmente ali está um líder comando e controle, é o cara que realmente gera pressão, não gera ambiente de abertura, ou seja, faz tudo ao contrário do líder que inspira, que dá abertura, que gera relação de confiança, faz o one-to-one, um a um, com regularidade, com seus diretos, para poder olhar olho no olho, como é que você está, né? Então, isso é o papel do líder, e eu acho que muito do que se vê hoje acontecendo de problemas, né, estão nesse tipo de liderança, né, que não dá abertura, joga toda a pressão para cima do colaborador e ouve pouco, né, ouve pouco. Esses tiram resultados, mas não tiram o melhor, né? Eles atingem resultados, mas isso não se sustenta, né? Quem tira realmente alta performance e inova e vai mais longe é esse líder que dá essas condições e as pessoas são mais felizes num ambiente assim. Legal. E, Vladimir, você trouxe um tema que eu acabo sempre esbarrando, tocando nele de alguma forma, em todas as conversas quase, que é o conflito de gerações. E a gente vê uma geração que chega no mercado de trabalho e que olha para a liderança hoje e fala, essa liderança eu não quero. Que é justamente essa liderança que foi ficando doente, que vem apresentando diversos conflitos, né? Como vocês acreditam que os líderes vão começar a rever suas posições e a redesenhar esse perfil para que ele fique atrativo? Isso é uma ótima pergunta, né? Mas acho que começa por ouvir as pessoas. Obviamente que não é só o que elas desejam e querem, né, que precisa ser levado em conta, mas também aquilo que a organização precisa atingir, né? Obviamente que é uma geração que vem com valores, vontades, desejos e expectativas diferentes das anteriores. Mas em grande parte, é um pouco isso que Vladimir já falou, as pessoas querem ser felizes no trabalho também. E ao verem, né, os seus líderes adoecerem, inclusive vários desses jovens estão tomando a decisão de não querer crescer na carreira para ter uma posição de liderança porque não querem ficar assim, né? Então acho que tem um trabalho diagnóstico importante para ser feito, de escuta ativa para ser feita, e esse é um trabalho que os líderes de RH precisam fazer. E ao ouvir
adaptar políticas, adaptar processos, e não tem jeito. Vai ter que passar pela questão da educação e da formação desses líderes, né? Eles precisam aprender a lidar com esse novo trabalhador que está vindo, né? A gente fala muitas vezes desse perfil pensando somente nas posições que estão dentro dos escritórios, né, nas grandes cidades. Minha última experiência na Eletrobras, não é verdade que isso acontece só nos escritórios e nas grandes cidades. A gente tinha o pessoal operacional, de campo, trabalhando na rua, trabalhando no campo, jovem, com essas mesmas expectativas, né? No interiorzão do Brasil, né? Tô falando de lugares onde só tem lá a subestação que passa a linha de transmissão, e exatamente com as mesmas expectativas também. E esse é um fenômeno que, no momento atual, ele precisa ser levado em conta, que é a capacidade dessas pessoas se informarem, aprenderem, entenderem essas expectativas, e elas passam então também a adotar essas expectativas, esses desejos, não importa onde elas estão, né? Então, a capacidade de comunicação que a gente tem hoje via internet, redes sociais, etc., nivela, né, essas expectativas para todo mundo. Mas, de novo, acho que o começo do trabalho é esse de ouvir, escutar ativamente e adequar as políticas, né, os processos e a formação dos líderes, né? Tá bem, eu acho que está muito bem colocado e eu acho que passa por isso mesmo, né? Pelo o entendimento, né, das necessidades de cada geração, né? Tem perfis diferentes, a gente sabe que são perfis diferentes. Mas eu diria assim, com a experiência que a gente tem e olhando, né, essas gerações que estão chegando, né, eles também querem desafios, né? Eles querem desafios, eles querem serem reconhecidos mais rápido do que os outros, mas eles querem também, né? Eles querem ser desafiados, eles querem, quando fazem um bom trabalho, serem reconhecidos, né? Então, feedbacks mais constantes. Feedbacks mais constantes, né? Então, eu acho que passa pelo entendimento da liderança desse perfil, que é diferente hoje, que precisa dessa velocidade, né? Que é diferente da velocidade dos mais seniors, vamos dizer assim, né? Da turma das outras gerações. Então, eu acho que quando existe esse entendimento, as coisas funcionam, né? Quando o líder ele atua e a organização entende isso, que precisa reconhecer mais rápido, precisa dar o feedback mais rápido, precisa desafiar, as coisas funcionam, né? E é interessante também que esses dias eu estava participando de um comitê de pessoas, né? E a gente estava vendo assim, quem é que revela talentos e quem não revela talentos dentro do grupo, né? E a gente começa a ver de novo a liderança, né? Até uma pessoa falou assim, não, mas aquele líder é uma árvore que não dá frutos. Tudo que vai para lá não dá, a gente não vê ninguém saindo de lá. Então, por quê? Porque essa liderança, de novo, não está identificando, não está dando oportunidade, não está desafiando, não está ouvindo, né? Então, esse é um outro medidor legal também da liderança, né? Quer dizer, quantas pessoas você formou? Quantas pessoas você... Né? Porque essa geração que está chegando não é chavão, é o futuro. A empresa vai ser, né, daqui mais 3, 4, 5 anos, 10 anos, aquele pessoal que hoje está chegando na empresa como estagiário ou trainee, vai ser o líder do futuro. Então, se a gente não cuidar bem e a gente não entender esse movimento e não cuidar bem deles, os melhores vão embora, né? E aí nós vamos ter a árvore que não dá frutos, né? A liderança que não dá frutos. Isso pode ser muito prejudicial para o futuro da empresa. Acho uma experiência interessante nesse sentido, né, que a gente falou de acelerar os ciclos, né? Pesquisa anual de clima ou pesquisa anual de engajamento não funciona mais. É muito tempo, né? Então você tem que ter ali pesquisas pulso acontecendo todo mês, né? Então o gestor de pessoas passa a ter que também fazer esse papel, né, de monitorar esse ambiente. E óbvio, né, o RH acaba recebendo essas informações, sabe onde a coisa não está indo bem, né? Então, já que você ouviu de alguma coisa, vamos lá, vamos ouvir as pessoas de lá, vamos fazer uma pesquisa pulso com aquele público, vamos ver o NPS daquele líder enquanto está acontecendo, né? E aí eu queria explorar um pouquinho o outro lado, que é, a gente está falando que, né, quando as coisas vão para o caminho certo e está dando bem. E quando não dá? E quando você descobre de fato que o cara não é, como você falou, né, um produtor de novos frutos, né, um formador de novos líderes na organização, o que você faz?
E esse é um debate que também tem feito com muitos executivos de RH e com os meus próprios times, né, onde eu trabalhei. E no final, assim, acho que depois de muita experiência, você tem que chamar essa pessoa e ter uma conversa muito direta, muito franca, mas com né, com uma visão de que é possível desenvolver, né? Tem um consultor que trabalhou comigo que eu gosto muito, que é o Mário Lúcio, e o Mário, ele sempre falava isso pra gente. Ele falava assim, olha, adulto não faz as coisas ou porque não sabe ou porque não quer, né? Então, a partir do momento que o cara sabe, que ele tá vendo que o estilo de liderança dele não tá funcionando, é uma decisão dele se ele quer ou não quer mudar. Se ele quiser mudar, ótimo. Nosso papel é fazer dar certo. Se ele não quiser mudar, aí não tem o que fazer, né? Porque senão o que vai acabar acontecendo, e a gente infelizmente tem um monte de casos por aí, né, é você ter uma proliferação de líderes tóxicos, né, que muitas vezes entregam os resultados, mas à custa das pessoas, da reputação organizacional, da destruição da marca empregadora, de uma série de atributos que são importantes para o negócio, e que não são levados em conta muitas vezes, além do que simplesmente o resultado bottom line ali que ele está trazendo, né? Então, essa discussão nos comitês de pessoas, essa forma de debater os problemas de maneira aberta dentro das organizações também funciona muito bem e dá certo. Mas tem que ser tratado, né? E acho que é algo que as organizações começam a pedir, né? À medida que as pessoas que vão chegando já têm esse DNA mais de conversa, de querer, de se colocar à disposição para aprender. E aí vocês falaram algumas vezes de reconhecimento, da importância do líder fazer isso, de trazer feedbacks o tempo todo. E há muitos anos a gente fala que o reconhecimento ele não é só a remuneração. Muita gente já olha para benefícios como desenvolvimento, cursos que a organização oferece e oportunidades de crescimento dentro da sua jornada e vem nisso uma forma de se engajarem, serem mais produtivas, mais lucrativas. Na experiência de vocês, né? Quais são as ações que, quando são feitas pensando no desenvolvimento, trazem esse retorno, trazem esse engajamento, melhoram o ambiente, trazem uma cultura mais assertiva? E quando não dá certo, o que a gente faz? Legal. Eu acho que aprendizado é sempre um tremendo de um incentivador. As pessoas querem aprender, gostam de aprender. Então, se você estimula, seja como você falou, né, com um curso, um programa educacional, ou mesmo com mentoria, coaching, é um sinal positivo, né, para essas pessoas de que a organização e aquele líder estão acreditando que ela pode mais e, portanto, vamos dar oportunidade para que ela aprenda, né? Essa tem sido assim eu acho que uma ferramenta fantástica, né? Todo mundo ganha com isso, né? A organização ganha, o indivíduo também, o líder também. Então, assim, acho que no final acho que é uma solução muito boa, simples e elegante, né? E de fato dá resultado. Quando não dá certo, né? Aí eu acho que tem que sentar, né, com essa pessoa, da mesma forma como a gente falou do líder anteriormente, e tentar entender o que está acontecendo, né? Tem um ponto da motivação que depende, sim, né, de um líder inspirador, de uma empresa que está indo bem, que faz um bom processo de comunicação, né? Faz um endomarketing bem feito, né? Ou seja, divide com os seus colaboradores as suas conquistas para que as pessoas se sintam orgulhosas de trabalhar naquela empresa. Mas se tudo isso que está sendo feito ainda assim não faz com que a pessoa se sinta motivada, aí é preciso investigar por que ela não está, né? Onde é que ela não consegue mais se engajar. E muitas vezes passa por não se ver mais naquele negócio, naquela empresa, naquela posição. O seu propósito não tem mais a ver com o propósito do negócio, da empresa, enfim, do que ela está fazendo, né? E aí é um processo reflexivo de escolher uma nova carreira, escolher um novo caminho, buscar um outro jeito de ser feliz, né? A premissa continua valendo, né? Eu vou começar quando não dá certo, né? E muitas vezes não dá certo porque as pessoas não são ouvidas, né? Então, às vezes, eu vejo muitos casos de empresas montarem planos caros, muitas vezes, né? De reconhecimento, de incentivo, de motivação, sem ouvir a liderança, muitas vezes, né? A média liderança, sem ouvir o chão de fábrica, né? Sem ouvir o pessoal da base, né? E aí dá errado, porque fizeram uma coisa pensando dentro do escritório, mas não ouviram. Então, muitas vezes,
quando não dá certo, talvez tenha que fazer o dever de casa e vai ouvir, porque às vezes a solução é até muito mais, o tamanho do investimento é menor e o resultado, né, pode ser muito significativo. Mas eu concordo que o aprendizado, né, você reconhecer pelo aprendizado, dar um curso, dar um treinamento. Aliás, eu tive agora, esses dias, foi um pessoal da mentoria, né, que uma pessoa, era do middle level, assim, o pessoal estava crescendo ali na pirâmide da empresa, né, e ela tinha a opção de fazer uma mentoria ou receber um prêmio em dinheiro, né. E eu fui mentorado dela no dia, né? Ele disse, olha, eu ao invés de escolher o prêmio em dinheiro, eu escolhi a mentoria. Eu disse, poxa, muito legal. Ele disse, pô, o pessoal ficou lá, meus colegas dizem, pô, tu não pegou a grana, meu. Né? E quando terminou a mentoria, ele disse assim, cara, valeu muito a pena isso aqui. Foi muito melhor que o dinheiro. Isso aqui é um investimento. Uma hora que a gente ficou ali, e ele disse, cara, aprendi tanta coisa aqui que valeu muito a pena. Então, é um reconhecimento dele na hora, assim. Então... Mas eu acho assim, tem que ouvir, né? Tem que ouvir para fazer. Queria até dar um exemplo disso que ele acabou de citar, né? De uma das empresas que eu trabalhei e grande parte da força de trabalho estava na fábrica, né? Nas fábricas. Então a gente parte, né, do uniforme e do trabalho das pessoas envolvia trabalhar com um capacete, né? E toda vez que a gente ia fazer o programa de reconhecimento, a gente entregava o certificado, né, para as pessoas, fazia o reconhecimento, normalmente numa cerimônia, na própria fábrica, com o gestor local, o líder local, o gerente da planta, etc. E a gente via que as pessoas gostavam, etc. Mas não, sabe quando você vê que não pegou, né? Aí fomos lá ouvir, fazer a lição de casa, né? O que veio deles que eu achei uma ideia fantástica, a gente implementou a partir dali e virou um tremendo sucesso. Eles falaram, olha, a gente no dia a dia aqui andando na fábrica, né, o cara que está trabalhando do meu lado, ele talvez não estava no turno no dia que eu recebi lá o certificado. Ele não sabe que, né, eu fui reconhecido. Não dá para a gente botar no capacete uns adesivos, né, coloridos, dizendo que por que a gente foi, né? E aí a gente fez, de acordo com os valores da empresa, como a gente reconhecia em função dos valores, né, da prática dos valores, eram 4 cores diferentes, né, adesivando o capacete do cara cada vez que ele atingia lá um dos resultados e era reconhecido por isso. Eles adoraram essa história de botar os adesivos no capacete, né? E saíam desfilando com o capacete para mostrar, né? E quem via ficava interessado em saber como é que conseguia também. Exato. Né? Então, isso gera um movimento super positivo, né? Dentro da empresa. Assim. Então, um bom exemplo de ouvir as pessoas, que nem sempre aquilo que você bola, que você pensa, vai funcionar do jeito que você está querendo. E agora eu vou fazer a minha lição de casa, que é materializar isso que a gente gosta de fazer na Top Two, que é trazermos pessoas que já passaram por uma trajetória, chegaram em alguns lugares, tiveram ali seus percalços, para compartilhar isso com pessoas que estão no meio da jornada, com desafio, achando que estão perdidas e podem encontrar, de repente, numa conversa, a solução para muitos problemas. E aí eu queria ouvir de vocês como que vocês têm percebido as pessoas levando essa temática, né, de engajamento, de liderança, como que eu faço para ser um líder inspirador, para construir uma jornada que puxe pessoas, que desenvolva pessoas. O que vocês têm escutado e, principalmente, como que vocês têm recomendado que essas pessoas criem ambientes que sejam gostosos de trabalhar, amistosos, que sejam incentivadores e inspiracionais? Bom, é engraçado, sempre vai na liderança, né? Porque a liderança é fundamental, né? Então, eu acho que tudo passa por esse processo de entendimento, sabe, de clima, né? Então, eu acho que ele sempre passa pela liderança, passa pela área de pessoas. Então, engajar, né? Engajar de novo, né? De novo, tem vários programas de engajamento, várias coisas. E muitas vezes a gente não consegue o resultado por essa falta de entendimento exato assim do clima, do que de fato as pessoas estão querendo, né? E eu acho que passa por aí, sabe? De entender bem o momento, entender qual o programa, o que precisa, ouvir muito, né? Ouvir muito, trocar ideias, tudo que é top-down, cuidado, né? Nem tudo funciona. Aliás, na maioria das vezes o que é top-down não funciona, né? Mas é isso, né? Então, desde o processo de treinamento, recrutamento,
reconhecimento, meritocracia, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, entendendo bastante, trocando informação, compartilhando com o líder, né, com o colega, dentro dos comitês, né, para a gente ter realmente o diagnóstico efetivo, né, de fato, para você tomar as ações que vão trazer aquele resultado. Vou dar um exemplo bem concreto, né, de uma mentoria, né, e de uma mentorada, né, que no processo me procurou. Ela falou, olha, acabei de receber os resultados da pesquisa, né, de engajamento, e veio uma série de coisas ali que eu não entendi. Né? Assim, tem uma que eu não concordo, eu acho que está errado, as pessoas não entenderam. E outros 2, 3 fatores que eu acho que, não sei, não está casando com a experiência que eu tenho com o meu próprio time. Falei, ótimo. Falei, você precisa levar isso muito em consideração. O que você faz com a pesquisa agora, né, quando você recebe o resultado como líder? Né? Você senta com o seu time, mostra os resultados, fala onde é que você vê, né, que tem pontos de melhoria que são sua responsabilidade como líder para que você possa melhorar o ambiente, mas compartilha com eles um pouco do resultado para ver se faz sentido para eles também. Né? E ela fez esse processo e depois ela voltou de novo a fazer uma outra. Né? E ela falou assim, foi riquíssima essa conversa. Ela falou assim, eu nunca tive tanto medo na minha vida de fazer uma reunião com o meu time. Falei, isso é sempre um bom sinal, né? Mas ela falou, o resultado veio fantástico. E acho que mais do que discutir, a gente entender, e eu pude ouvir o que eles estavam querendo dizer, traduzir, né, o que eles colocaram no resultado da pesquisa, o mais importante foi a gente poder sair dali com planos de ação, tanto meus quanto do próprio time. Porque tinha alguns pontos que não dependiam dela como líder. Né? Dependiam da relação das pessoas, da forma como eles se relacionavam, da maneira como às vezes até o processo de trabalho estava desenhado e que gerava conflitos desnecessários. Né? Então saiu, como parte do plano de ação, redesenhar o processo de trabalho. Né? Eu achei incrível. Assim, né? Mas, de novo, né? Eu acho que essa necessidade de ouvir as pessoas continua sendo super importante. Né? E o líder tem que ter aí um pouco também de humildade, né? Para entender que o papel dele não é só o de dar o resultado daquela unidade, daquele negócio que ele tem responsabilidade, mas o papel dele também é o de garantir que aquela área onde ele tem influência produz de forma qualitativamente melhor, com um ambiente onde as pessoas queiram trabalhar, onde ele queira ir. Essa pergunta eu sempre faço. Né? Você trabalha hoje num ambiente onde você gosta de ir trabalhar? Né? Você trabalha com as pessoas que você gosta de trabalhar? Né? E muitas vezes esse exercício as pessoas não fazem no automático do dia a dia. Né? Então essa parada para reflexão e para entendimento do contexto também é super rica e importante. Né? Legal. A gente falou aqui sobre várias dicas que vocês trouxeram ao longo da nossa conversa, que giram em torno dessa criação de ambientes seguros, de líderes inspiradores, de programas de desenvolvimento. Mas onde vocês buscam, agora que vocês já chegaram num ponto da carreira, onde vocês são procurados para dar esse tipo de aconselhamento, onde vocês buscam inspiração para ajudar essas pessoas a criarem essas estratégias que são tão efetivas no dia a dia? Boa. Legal. Não, eu acho muito bacana falar assim, de carreira, né? Carreiras bem-sucedidas. E eu busco a inspiração olhando assim o meu caso lá atrás, né? Quando eu era trainee, quando eu era estagiário, que eu olhava assim e às vezes não tinha aquela pessoa para dar aquele apoio, para trocar uma experiência, para ensinar a gente mesmo, né? Então eu vejo assim quantas vezes eu tropecei, caí, levantei, tropecei, levantei, caí. Então, a inspiração que eu vejo assim, se a gente já tropeçou e caiu tantas vezes, né? Por que não olhar agora e a turma que está vindo, né? Por que não ajudar eles ali a tropeçar menos e cair menos, né? A gente vai tropeçar e cair, mas o importante é levantar, né? E então, a inspiração é tentar deixar o caminho mais reto assim para a turma, né? Não com tanta curva, com tanto buraco, com tanta coisa assim. Então, eu acho que o que me inspira hoje é depois de ter vivido e já ocupado tantas posições e tantos desafios, né? É tentar passar isso, sabe, para a turma que está vindo aí, né? Passar um pouco disso para deixar o caminho um pouco mais, né?
pouco mais reto, assim, né? Para não tropeçar tanto como a gente já tropeçou, e eu acho que a mentoria traz isso, sabe? A mentoria traz acelera, né? Acelera essa jornada, né? Ela deixa não com tanta curva, né? Com tanta subida, descida. Ela acho que ela deixa um pouquinho mais suave o caminho quando você tem alguém que já passou por tudo aquilo e quer compartilhar com você. Então, eu acho que isso aí me inspira bastante. E o que é legal, assim, a gente vê como o pessoal realmente, às vezes, está ali no momento complicado da carreira, está dentro do ambiente corporativo e não está enxergando, sabe? Ele não está enxergando onde é que está a dificuldade dele, onde é que ele tem que investir no conhecimento, onde é que ele precisa melhorar até a relação com o próprio líder, não é? O que ele precisa para ser um líder melhor, né? Então, eu acho que isso tudo... E é engraçado quando a gente começa a mentoria, o pessoal começa a falar, a gente começa a ver direitinho, né? Diz, poxa vida, é ali, é aqui, ali. Então, e o que traz muita satisfação é depois de uma sessão assim, a gente vê assim, poxa vida, você me ajudou nesse negócio, poxa, eu estou errando aqui, pô, bacana. Então, acho que isso inspira, né? Deixar o caminho um pouco mais reto para a turma que está vindo, né? Legal. Zé? Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, gosto muito de ouvir podcast, então parte das minhas fontes de inspiração vem daí, né? De gente que está fazendo e está fazendo coisas super bacanas, né? Um cara que eu gosto muito é o Simon Sinek, e não só das palestras, né, dos vídeos e tal, ele tem um podcast ótimo, né? E o nome do podcast já diz tudo, né? Chama Um Pouco de Otimismo, A Bit of Optimism, né? E é isso, às vezes o que se precisa para ter um ambiente, como a gente falou, né, que seja leve, bacana, que as pessoas queiram trabalhar, que você curte, que quem está lá no teu time está gostando, é isso, é um pouquinho de otimismo, né? Então um pouquinho de otimismo resolve um bocado de coisas, assim, né? Então eu gosto muito dele e ele é uma das fontes de inspiração, né? E nesse podcast ele está sempre convidado, então cada semana tem gente super inspiradora contando suas histórias, contando como é que lidam com os seus desafios, né? Ele fez uma série no final do ano passado que eu gostei muito, que foi durante um mês e pouco, então foram acho que 4 ou 5 pessoas que foram convidadas, todas elas do mundo das artes. Que legal. Né? Então tinha gente do cinema, tinha gente da música, tinha gente do teatro, tinha gente da dança, autores de livros, né? E enfim, de livros de ficção. É muito bacana, e acho que a gente que passa muito tempo no mundo corporativo, né, essa é uma referência que eu acho muito, muito importante, a referência da arte para ser trazida para dentro do ambiente corporativo como aprendizado. Essas pessoas têm não só a sua capacidade criativa, né, que é o que elas acabam colocando como parte, né, do processo, mas elas têm uma coisa que falta muito no ambiente empresarial, né, no ambiente corporativo, que é o ensaio, o treino, né, a capacidade de repetir aquilo que ela vai fazer depois numa performance, né, fantástica. Ela faz muito ensaio antes, né? A gente não tem tempo de ensaiar no mundo corporativo. A gente está como se estivesse no palco o tempo inteiro, né? Não tem tempo de ensaio. Então, quais os insights que eu acabei tendo dessa série, né, do podcast lá do Simon Sinek? A gente precisa ter e garantir espaço para a gente e para os nossos times ensaiarem, errarem, né? Treinarem antes de fazer, ter espaço onde a performance não está sendo importante naquele momento, mas sim o aprendizado de como você vai fazer aquela performance ser melhor, né? Então acho que isso para mim assim tem sido uma fonte importante aí de inspiração para trocar também com os mentorados, né? Eu vou aproveitar que você falou sobre essa questão cultural e o quanto ela de fato soma para o nosso dia a dia, não só em termos de lazer, mas também de bagagem corporativa, para perguntar no tempo livre, o que vocês gostam de fazer, pensando no ócio, mas também naquilo que vai te gerar um lazer, um entretenimento. Legal. Eu gosto de um monte de coisa, mas gosto de séries de TV, gosto de acompanhar filmes, enfim, agora essa época do ano eu adoro, porque normalmente é a época do Oscar, né? Então tem muita coisa boa para assistir, assim, né? Então estou terminando de acabar com os meus filmes do Oscar. Adoro cozinhar, e aí vem um pouco da minha formação de engenheiro químico, né? Cozinha é química pura, né? Então assim, é um exercício também de
poder oferecer, né, alguma coisa que você fez para outras pessoas e compartilhar com elas também, né? Então, esse tem sido boa parte assim do meu tempo de lazer. Esporte também para mim é fundamental, mas muito mais como higiene pessoal, e coloco dentro da mesma categoria. Tem que tomar banho, escovar o dente e fazer esporte. Justo. Legal. Bom, eu gosto natureza, né? Então, sempre que é possível, eu tô perto da natureza. Eu gosto muito do mar, né? Então, vir à praia, caminhar na praia, ver o mar, assim, eu acho fantástico, né? Desestressa, né? E gosto de esportes também, né? Eu pratico tênis, né? Jogo tênis Que legal. toda semana. Tem um grupo de amigos, né? O grupo do tênis. Então, é sempre maravilhoso ver os amigos, jogar uma partida de tênis e brincar ali com a turma. E ler, né? Eu gosto de aprender sempre, né? Aprender, ler. Então, isso mais ou menos por aí. Vocês falaram de ler, esse ano eu tô com uma meta de menos telas e mais livros. Boa. Tá dando certo, já tô no meu 4º livro, tô indo bem, tô gostando. E a gente sabe que sucesso é muito pessoal. E a gente muda a nossa perspectiva do que é sucesso pra gente ao longo da vida. Nesse momento, o que é sucesso pra vocês e que legado vocês esperam deixar? Boa pergunta essa, hein? Mas eu acho que essa história que a gente falou um pouquinho aqui hoje durante a conversa, né? Para mim, sucesso hoje é trabalhar num ambiente leve, num ambiente que eu goste, com as pessoas que eu esteja a fim de trabalhar, que eu curta trabalhar e fazer o que eu estou fazendo, e poder formar gente, poder preparar novas pessoas, poder preparar novos líderes. Eu acho que isso para mim hoje é assim o indicador de sucesso, né? Legal, assim, sucesso, para mim é realizar sonhos, né? Quando a gente conquista um sonho, puxa, para mim é um baita de um medidor de sucesso, né? Puxa, eu conquistei um sonho, né? E também equilibrar, sabe? Equilibrar a vida pessoal, a vida profissional, a vida familiar. Eu acho que isso é sucesso também, né? Quando a gente consegue botar os pratinhos, todos eles girando, sem deixar nenhum cair, né? Então, acho que isso é sucesso. Eu tô numa fase agora que os meus filhos já estão adultos, né? Então, um se formou ano passado, o outro está no 2º ano de faculdade. E aí é muito bacana porque a gente começa a medir também um pouco dessa história, né? Se deu certo ou não deu certo, né? Que adultos são esses que eu tô colocando no mundo, né? Graças a Deus, no nosso caso, os dois são fantásticos, né? E tem trazido muito essa sensação também de sucesso na esfera, que eu acho também crítica e super importante, que é essa de ser pai, né? Eu acho que a gente também vibra muito com o sucesso dos filhos, né? Que legal. A gente tá chegando no final do nosso bate-papo, mas antes de qualquer coisa, vocês curtiram conversar conosco? Foi muito bom. Ótimo, excelente. Aí, bom compartilhar ideias e aprender, né? A gente sempre aprende aqui, tem aprendizados aí. Não tenha dúvida. A ideia é essa, é desafiar para afiar, Uhum. que o trocadilho tá sempre vivo. E aí, chegando no final, eu queria que vocês compartilhassem com quem nos assiste uma curiosidade que só quem assistir esse podcast vai saber. Não tá no LinkedIn de vocês, pouquíssimas pessoas vão saber, mas que curiosidade vocês gostariam de compartilhar com quem nos ouve? Poxa, essa aí é difícil, hein? Essa é para provocar. Uma curiosidade, talvez a mudança, uma grande mudança que eu fiz na minha carreira, né? Que pouca gente sabe, né? Mas meus primeiros 10 anos de carreira foram dentro da área de controle, né? De controle. Eu assinei balanços da Gerdau, como contador da Gerdau. Olha só. E em algum momento eu cheguei lá, estava olhando para a tela, nada contra os contadores, contra os controllers, né? Mas eu não estava mais feliz, sabe? E aí eu quis fazer uma grande virada na minha carreira. E eu falei com o meu chefe, que era o controller, né? Eu disse, eu quero ir para a operação, eu quero ir para o negócio, quero ir para o chão de fábrica. E ele diz, você tá doido, primeiro que você não sabe nada de lá, né? E segundo, você vai estar no final da fila, você já está lá né? Você está na minha linha de sucessão aqui, né? E eu disse, mas eu quero arriscar, eu quero deixar a gravata, eu quero ir lá para... Nossa, você tem certeza disso? E aí eu fiz uma grande virada na minha carreira e me deram uma oportunidade, eu fui ser gerente de logística na época, lá no Nordeste. Eu não sabia o que era um caminhão, o que era uma carreta, o que era um truque. Eu deixei os balanços da empresa e fui carregar caminhão lá com a turma lá da logística lá e
E eu não me arrependo nada disso, pelo contrário, depois daquilo, muitas portas se abriram, né? E eu deixei uma carreira de controle, de controladoria para o negócio, e não me arrependi, né? E, aliás, eu admiro muitos contadores hoje, os controllers, né? A empresa não vive sem eles, mas eu estou mais feliz hoje com o leque que se abriu, né? Então, muita gente vê hoje, pô, o Vladimir é um cara de negócio, o cara tá lá no... Né? Mas eu já assinei balanço da empresa, né? Lá no começo, lá. Né? E precisa coragem para mudar assim, né? Radicalmente. O pessoal se espantou, assim, né? O meu chefe disse, não, você tem certeza, né? Eu disse, eu vou arriscar, eu vou tentar. Confiava muito, né? Confiava muito que no aprendizado, na liderança, né? Acho que eu já era assim. O pessoal gostava muito da liderança. Eu disse, poxa, se eu lidero gente aqui, eu posso liderar gente em qualquer lugar, né? E deu certo, assim, né? E a gente chegou lá e liderança inspiradora, gerar relação de confiança, desafiar o time, compartilhar propósito, né? Comemorar resultados, assim, foi muito legal, né? Então eu fui furando a fila depois dos outros, né? Que delícia. Então acho que talvez muita gente não saiba, mas eu já fui contador e assinei balanço já da empresa, né? Olha só. Que legal fazer essa transformação, essa mudança, né? E hoje olhar com orgulho de ver que você começou num lugar que você gostava, de repente você percebeu que já não era mais aquilo e pôde mudar. Pôde se reapaixonar. É verdade. Foi uma mudança importante e difícil, né? Mas hoje, quando eu falo, muita gente nem aparece mais, né? Porque já tem. Você nem aparece lá no LinkedIn mais, mas se procurar lá. Mentira, nem tá lá, né? Porque nem tinha na época. Nem tinha na época. Mas é isso aí. Muito bom, muito bom. Nossa, tem tanta coisa, né, que dá para falar, mas eu estava pensando aqui enquanto o Vladimir falou, né? Eu acho que essa questão de fazer algumas escolhas improváveis, né? Tem uma que pouca gente sabe também, né? Embora eu tenha falado aqui, né, que eu fiz engenharia química, né, eu não terminei a engenharia química. Então, quando eu estava no 4º ano de engenharia química, eu tinha me envolvido, eu brinco lá com os meus amigos até hoje, né, da empresa Júnior, eu me envolvi com a empresa Júnior. Sabe quando você fala que você se envolveu com drogas? É tipo assim, né? Me envolvi com a história de empresa Júnior, adorei o negócio de empresa Júnior. E quis, a partir dali, fazer uma outra graduação em administração. Então, eu larguei a faculdade de engenharia no 4º ano e fui fazer administração. E isso foi uma crise que vocês não imaginam, assim, né? Meus pais ficaram sem falar comigo, os meus irmãos desesperados, o que você está fazendo com a sua vida? Isso não é hora de largar a faculdade, né? E no final foi uma tremenda de uma escolha que me fez não só seguir, né, a carreira na área administrativa, primeiro como empresário e depois como executivo. E muitos desses meus colegas da empresa Júnior, né, foram os meus sócios no começo da primeira empresa que eu fiz, né, com 22, 23 anos, a gente montou uma empresa, ficamos com ela 12 anos, vendemos depois para uma outra consultoria maior, e aí só que a minha carreira de executivo começou, né. Mas isso era uma, assim, completamente fora do mapa, indo contra todo tipo de recomendação. Mas tem hora que a gente sente que você precisa fazer esse movimento. Sim. Né? Então isso eu acho que pouca gente sabe, e acho que também, né, um exercício importante para todo mundo fazer ao longo da vida. Respeitar, né, essa sua intuição, respeitar essa sua motivação, que, de novo, é muito difícil você explicar para os outros por que você está tomando uma decisão dessa, que não parece lógica, mas que faz sentido para quem está tomando a decisão. Com certeza. Muito obrigada por tudo que vocês compartilharam conosco. E antes de encerrar, eu vou pedir para que vocês deixem uma mensagem final. Divirtam-se. Essa é a minha mensagem. A minha mensagem é: não coloquem limites a vocês. A gente vê gente com muito potencial, né, muita coisa boa para fazer, colocando limites, sabe? Colocando barreiras para elas. Acreditem em vocês. O céu é o limite, né? Boa. Eu gosto do seu limite.
Então, mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço a você que ficou conosco até aqui. Essa conversa termina, porém, o bate-papo permanece. O nosso chat continua aqui, então te convido a deixar sua pergunta, sua contribuição, sua colaboração, os nomes que vocês querem ver aqui trocando com a gente. A ideia é sempre começar uma conversa que possa se estender e perpetuar para além do que a gente conversa aqui nesse bate-papo. A TopTio é uma empresa focada em mentoria de alto impacto, então se hoje você busca formas de desenvolver sua equipe, sua liderança, se tem objetivos específicos e não sabe por onde começar, nós temos mais de 160 profissionais, como o Vladimir, como o Zé Renato, que têm disponibilidade para desenhar junto com você um plano que vai, de fato, fazer com que você melhore, alavanque seus resultados e chegue aonde você quer chegar. Nós estamos abertos a conversas e fiquem super à vontade para nos seguirem aqui no YouTube, nas nossas redes sociais. O intuito é continuarmos provocando e apimentando as discussões de recursos humanos e outras lideranças. Muito obrigada e até a próxima!